Boa noite. Avançando para o segundo vídeo da playlist de Administração Geral sobre a teoria clássica. Maravilha! Iniciaremos com a leitura da biografia de Jules Henry Fayol, publicada no portal eBiografia, texto escrito por Dilva Frazão, bacharel em Biblioteconomia pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, e professora do ensino fundamental. Biografia de Jules Henry Fayol. Jules Henry Fayol, 1841-1925, foi um engenheiro, grande gestor e pesquisador francês, criador da teoria clássica da administração, contemporâneo de Taylor, contemporâneo de Frederick Winslow Taylor. Jules Henry Fayol, 1841-1925, foi um engenheiro, grande gestor e pesquisador francês, criador da teoria clássica da administração. Jules Henry Fayol nasceu em Istambul, Turquia, no dia 29 de julho de 1841. Seu pai era um engenheiro francês que trabalhou como superintendente das obras da Ponte de Gálata, em Istambul. Em 1847, sua família voltou para a França, onde Jules estudou engenharia de Minas na Escola Superior de Minas, em Saint-Étienne, concluindo o curso em 1860. Com 19 anos de idade, Fayol começou a trabalhar numa mineradora de carvão que se encontrava à beira da falência. Seu trabalho como gestor levou a empresa a um novo patamar de resultados e a uma nova dimensão financeira. Em 1888, foi promovido a diretor e permaneceu até 1918. Em 1916, Fayol publicou Administração Industrial e Geral, um dos marcos da história do pensamento administrativo. Na obra, o autor diz que a administração é uma atividade comum a todos os empreendimentos humanos e que, para o gestor atingir seus objetivos, ele deve seguir 5 funções de gestão administrativa: previsão, organização, comando, coordenação e controle. Henry Fayol foi um dos principais contribuintes para o desenvolvimento do conhecimento administrativo moderno. Uma de suas contribuições diz respeito à gestão administrativa, ou processo administrativo, a partir do qual, pela primeira vez, falou-se em administração como disciplina e profissão, que até podia ser ensinada através de uma teoria geral da administração. Princípios de administração de Fayol. Em seus últimos anos de vida, Henry Fayol se dedicou a divulgar os princípios de administração, que reuniu suas principais pesquisas e experiências na gestão empresarial. Fayol definiu 14 princípios gerais que devem ser aplicados à gestão de qualquer tipo de empresa, seja comercial, industrial, religiosa ou governamental. São eles: divisão de trabalho, dividir o trabalho em tarefas especializadas e destinar responsabilidades a indivíduos específicos. Autoridade e responsabilidade. A autoridade como o poder de dar ordens e se fazer obedecer. A partir da obediência estatutária a normas legais e pessoal, projeção das qualidades do chefe.
responsabilidade como a obrigação de prestar contas, autoridade e responsabilidade podendo ser delegadas mutuamente. Repetirei para melhorar o leituramento. Princípio da autoridade e responsabilidade. A autoridade como o poder de dar ordens e se fazer obedecer. A partir da obediência estatutária a normas legais e pessoal, que é a projeção das qualidades do chefe. Responsabilidade como a obrigação de prestar contas. Autoridade e responsabilidade podendo ser delegadas mutuamente. Disciplina, princípio da disciplina. Regras claras e punições face a violações das regras. Unidade de comando. Cada agente para cada ação. Cada agente para cada ação só deve receber ordens, ou seja, reportar-se a um único chefe gerente. Cada agente para cada ação só deve receber ordens, ou seja, reportar-se a um único chefe gerente. Esse é o princípio da unidade de comando. Unidade de direção. Os esforços dos empregados devem centrar-se em atingir os objetivos organizacionais. Não confundir unidade de comando com unidade de direção. Unidade de comando é um subordinado se reportando a um superior. Unidade de direção é todo mundo convergindo para o mesmo caminho. Há um sentido e vetor para a produção industrial. Todos os setores convergindo para o mesmo propósito. Unidade de direção. Os esforços dos empregados devem centrar-se em atingir os objetivos organizacionais. Então, os esforços do chão de fábrica, do setor produtivo, convergem para o caminho estabelecido pelo planejamento estratégico da cúpula da organização. Subordinação. Prevalência dos interesses gerais da organização. Remuneração do pessoal. Sistematicamente recompensar os esforços que sustentam a direção da organização. Remuneração justa, evitando-se, portanto, a exploração. Centralização. Um único núcleo de comando centralizado, atuando de forma similar ao cérebro, que comanda o organismo. Centralizar é aumentar a importância da carga de trabalho do chefe, e descentralizar é distribuir de forma mais homogênea as atribuições e tarefas. Hierarquia. Cadeia de comando, cadeia escalar. Também recomendava uma comunicação horizontal, embrião do mecanismo de coordenação. Era uma cadeia escalar, mas que também proporcionava uma comunicação horizontal. Ou no caso, recomendava uma comunicação horizontal. Até porque há o princípio da coordenação, não é isso? Previsão, organização, comando, coordenação e controle. 5 funções de gestão recomendadas por Fayol. Hierarquia, cadeia de comando, cadeia escalar, mas também recomendava uma comunicação horizontal, embrião do mecanismo de coordenação. Podemos pensar também nos órgãos de staff e assessoramento, que não seguem a cadeia escalar da organização. Princípio da ordem.
ordenar as tarefas e os materiais para a direção da organização. Equidade, disciplina e ordem justas. Disciplina e ordem justas melhoram o comportamento dos empregados. Estabilidade do pessoal. Promover a lealdade e a longevidade do empregado. As organizações devem buscar reter seus funcionários, evitando o prejuízo custo decorrente de novos processos de seleção, treinamentos e adaptações de novos trabalhadores. É a rotatividade intensa de pessoal. O princípio da estabilidade do pessoal, busca por um freio à intensa rotatividade de pessoal nas empresas. É um princípio de Fayol. Iniciativa. Cada colaborador ou unidade deve ter capacidade para estabelecer e executar planos, levando em conta os objetivos da empresa. Espírito de equipe. Todos devem ter consciência da classe, entender que o trabalho é feito em conjunto e que juntos é possível proporcionar melhores resultados. Trabalho integrado. Jules Henry Fayol fundou o Centro de Estudos Administrativos, no qual reunia pessoas interessadas em administração, com o propósito de deixar sua contribuição para a criação e divulgação das teorias administrativas. Jules Henry Fayol faleceu em Paris, França, no dia 19 de novembro de 1925. Resumo da biografia de Fayol. Ocupação: engenheiro e gestor francês. Data do nascimento: 29/7/1841. Data de morte: 19/11/1925. Aos 84 anos de idade. Seguindo para outro texto. Traduzidos os escritos de Taylor para o francês, difundidas suas ideias pela Europa, Taylor sendo propagado para o mundo, traduzidos os escritos de Taylor para o francês, difundidas suas ideias pela Europa e, segundo Alex Coutro, possibilitando que, no período da Primeira Guerra Mundial, elas fossem introduzidas nas fábricas de propriedade de governos. Tudo isto posto, Henry Fayol, um engenheiro de Minas francês, formado na Escola Superior de Minas de Saint-Étienne, e um dos teóricos clássicos da ciência da administração, sendo o fundador da teoria clássica da administração e autor de Administração Industrial e Geral, Fayol toma nota dos escritos de Taylor e inscreve na história a escrita de sua obra clássica, Administração Geral e Industrial. Vejam aí Fayol se comunicando com Taylor. A inteligência de Fayol se comunicando com os escritos de Taylor. Que lindo! Vale a releitura. Traduzidos os escritos de Taylor para o francês, difundidas suas ideias pelo mundo afora, pela Europa, e, segundo Alex Coutro, possibilitando que no período da Primeira Guerra Mundial elas fossem introduzidas nas fábricas de propriedade de governos para a produção de armas, para a produção armamentista. Tudo isto posto, Henry Fayol, um engenheiro de Minas francês, formado pela Escola Superior de Minas de Saint-Étienne, e um dos teóricos clássicos da ciência da administração,
sendo o fundador da teoria clássica da administração e autor de Administração Industrial e Geral. Fayol toma nota dos escritos de Taylor e inscreve na história a escrita de sua obra clássica, Administração Geral e Industrial, brindando-nos deste modo com os seguintes escritos. A abordagem de Taylor é diferente daquela que esbocei. Ele analisa a empresa a partir do bottom-up, foco nas tarefas do nível operacional. Taylor estuda o chão de fábrica, a estação do trabalho fabril. Ele começa com as unidades mais elementares da atividade, as ações dos trabalhadores, e em seguida estuda os efeitos de suas ações sobre a produtividade. Inventa novos métodos para torná-los mais eficientes e aplica o que aprende em níveis mais baixos da hierarquia. Fayol, página 43. Bottom-up é a visão de baixo para cima. O foco de Taylor é na tarefa. Então é um foco bottom-up. Foco nas tarefas do nível operacional. A propósito da expansão mundial do Taylorismo, vale o destaque e curiosidade de que as ideias de Taylor influenciaram por bastante, inclusive, a União Soviética de Stalin. Isso daqui é fino. Não seria o socialismo ou o comunismo, ou melhor, não seria o socialismo e o comunismo fáceis do grande cubo complexo que é o capitalismo? Vejam o porquê da provocação. A propósito da expansão mundial do Taylorismo, vale o destaque e curiosidade de que as ideias de Taylor influenciaram por bastante e inclusive a União Soviética de Stalin. Curioso notar que o planejamento do Estado na economia soviética socialista em transição ao comunismo utilizou-se dos métodos tayloristas na organização do proletariado soviético. Os estudos de tempos e movimentos e toda a racionalização da administração científica gerada no berço do capitalismo, servindo à organização e divisão das tarefas de trabalho industriais soviéticas dentro do socialismo soviético. Não seriam o socialismo e o comunismo faces do grande cubo complexo que é o capitalismo? Pensemos, reflitamos. Afinal, a industrialização da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas aconteceu justamente a partir da Revolução Russa. Quer dizer, instaura-se o socialismo real para se fazer a industrialização e se promover algum consumo de massa? É o capitalismo se utilizando de todas as concepções de regimes de sociabilidades existentes e utópicos para poder estender todos os seus tentáculos para todas as possibilidades de produção e de reprodução da vida social capitalista. É o capitalismo se aproveitando de concepções socialistas e comunistas para promover o desenvolvimento das relações sociais capitalistas de mercado na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vejam só, por isso o porquê da provocação. Não seriam o socialismo e o comunismo fáceis desse grande cubo complexo e sofisticado que é o capitalismo?
A propósito da expansão mundial do Taylorismo, vale o destaque e curiosidade de que as ideias de Taylor influenciaram por bastante e inclusive a União Soviética de Stalin. Curioso notar que o planejamento do Estado na economia socialista soviética em transição ao comunismo, a economia planificada. Curioso notar que o planejamento do Estado na economia socialista soviética em transição ao comunismo utilizou-se dos métodos tayloristas na organização do proletariado soviético. Os estudos de tempos e movimentos e toda a racionalização da administração científica gerada no berço do capitalismo, servindo à organização e divisão das tarefas de trabalho industriais soviéticas. Em Coutro, temos que Fayol compreendia que Taylor buscava a sistematização racional de métodos para tempos e movimentos, tomando como objeto e análise de estudos os funcionários, operários e os supervisores que administravam, que trabalhavam em operações nos níveis mais baixos da organização. Relerei. Em Coutro, temos que Fayol compreendia que Taylor buscava a sistematização racional de métodos para tempos e movimentos, tomando como objeto e análise de estudos os funcionários, operários e os supervisores que trabalhavam em operações nos níveis mais baixos da organização. Ainda conforme Coutro, segundo compreensão de Fayol, esse tipo de abordagem resulta em uma negação do princípio da unidade de comando. Fayol ajusta seu enfoque para a busca da eficiência em nível de gestão administrativo organizacional, foco na estrutura organizacional. Enquanto Taylor foca a sistematização da tarefa, Fayol busca observar a estrutura. Fayol ajusta seu enfoque para a busca da eficiência em nível de gestão administrativo organizacional, foco na estrutura organizacional da empresa. Alex Coutro, citando Rain, afirma que Fayol deu início à sua teoria fracionando a gestão em 5 elementos diferentes. Primeiro, previsão e planejamento. Elaboração de planos de ação para o futuro da empresa. 2. Organização. Alocação de pessoas e recursos nas suas devidas e respectivas aplicações. 3. Comando. Condução do direcionamento das pessoas necessárias às operações da organização. 4. Coordenação. Gestão para a harmonia e unidade do conjunto organizacional. 5. Controle. Garantia da conformidade às normas e aos regulamentos organizacionais. Mantendo a vigilância e buscando mais completude teórica, enfatizando a eficiência administrativa da estrutura organizacional, Fayol nos traz 6 funções básicas da administração. Enfatizando a eficiência administrativa da estrutura organizacional, Fayol nos traz 6 funções básicas da administração. Função técnica refere-se à produção operacional da empresa. Função comercial, vendas dos bens e compra dos insumos básicos à produção. Função financeira, gestão de recursos financeiros. Função de segurança, proteção patrimonial e das pessoas da organização. Função contábil, registro e controle das informações patrimoniais da empresa. Função administrativa, a função mais relevante de todas, pois coordena todas as funções anteriores.
função técnica, função comercial, função financeira, função de segurança, função contábil, função administrativa. Henry Fayol e os 14 princípios para a melhoria da eficácia gerencial. A propósito das 14 bases de princípios trazidos a nós por Fayol, é de boa prudência consultarmos a inteligência de Maria Inês Caserta Scatena em seu livro Ferramentas para a Moderna Gestão Empresarial, Teoria e Prática. Vejamos e cotejemos. Maria Inês Caserta Scatena, Ferramenta para a Moderna Gestão Empresarial, Teoria e Prática. A divisão do trabalho deve ser aplicada não somente para tarefas operacionais, mas também para cargos administrativos e técnicos. A especialização dos funcionários se reflete em eficiência e aumento de produtividade. Eis, portanto, o princípio primeiro, divisão do trabalho. 1 de 14 princípios. Segundo, autoridade e responsabilidade. O administrador tem o direito de dar ordens e de cobrar que elas sejam obedecidas, exercendo a sua autoridade. Cabe ao subordinado responder e prestar contas, exercendo, portanto, a sua responsabilidade. 3. Unidade de comando. Cada empregado tem apenas um superior e deve obedecer apenas ao comando deste. 4. Unidade de direção. Apenas um plano de encaminhamento dá direção à empresa. 5. Disciplina. É a obediência aos comandos estabelecidos pela direção. 6. Prevalência dos interesses gerais. Os interesses pessoais são sobrepostos pelos interesses gerais. Os interesses pessoais são sobrepostos pelos interesses gerais da empresa, da organização. Os interesses gerais da organização submetem os interesses particulares. Prevalência dos interesses gerais. 7. Remuneração. Os empregados devem sentir-se satisfeitos em relação à sua remuneração e a empresa sentir-se justa em relação ao que remunera. 8. Centralização. É a concentração do comando no topo da hierarquia organizacional. Cadeia escalar, hierarquia. É a sequência de autoridades que vai do menor poder ao máximo poder dentro da escala de autoridades da empresa. 10. Ordem. Todas as atividades da empresa devem ser desempenhadas de forma ordenada, cada coisa ou pessoa em seu lugar, e um lugar para cada coisa ou pessoa. 11. Equidade. Conquista da lealdade dos funcionários através da justiça e da gentileza no ambiente de trabalho. 12. Estabilidade dos funcionários. A empresa deve se esforçar para manter os funcionários, uma vez que a alta rotatividade de mão de obra é prejudicial para o bom desenvolvimento das funções. Elevam-se os custos de produção. A alta rotatividade implica aumento de custos para a indústria. Portanto, 12º princípio de Fayol. 12 de 14. Estabilidade dos funcionários. A empresa deve se esforçar para manter os funcionários, uma vez que a alta rotatividade de mão de obra é prejudicial para o bom desenvolvimento das funções. 13. Iniciativa.
Ser proativo, trabalhar no sentido de realizar o que foi planejado. 14. Espírito de corpo. O trabalho em equipe promove aumento de produtividade, pois a união entre as pessoas facilita a execução das tarefas e a conquista de objetivos comuns. Observa-se, por tudo o que foi exposto, que o pragmatismo de Fayol legou à teoria da administração suas ideias, que se tornaram grandes conceitos, ainda atuais e necessários ao conhecimento e atividade de gestão administrativa. Curiosidade sobre Henry Fayol. Segundo Alex Coutro, em seu livro Teoria Geral da Administração, a preocupação de Fayol com os trabalhadores levou-o a ser considerado como um dos pioneiros do movimento das relações humanas. O cara fala em equipe. E por depois, no curso da história, vem a teoria das equipes, teoria de formação de equipes. Mas vejam só o princípio 14, o 14º princípio, espírito de corpo. O trabalho em equipe promove um aumento de produtividade. A produtividade do trabalho aumenta com o trabalho em equipe. O trabalho em equipe promove aumento de produtividade, pois a união entre as pessoas facilita a execução das tarefas e a conquista de objetivos comuns. Segundo Alex Coutro, em seu livro Teoria Geral da Administração, a preocupação de Fayol com os trabalhadores levou-o a ser considerado como um dos pioneiros do movimento das relações humanas. Pioneiríssimo! Ainda em Alex Coutro, pode-se observar que a prioridade de Fayol e fator de nítida distinção em relação a Taylor se encontrava na melhoria de práticas e atividades gerenciais. Ainda em Coutro, pode-se observar que a prioridade de Fayol e fator de nítida distinção em relação a Taylor se encontrava na melhoria de práticas e atividades gerenciais. Observemos com atenção. Fayol entendia que as melhorias de gestão deveriam concentrar-se nas organizações e nas melhorias das práticas gerenciais. Acreditava que, uma vez realizado esse processo, o gestor poderia minimizar mal-entendidos e aumentar a eficiência institucional. Com esse propósito, escreveu várias obras em que pretendia oferecer subsídios à prática gerencial, orientar os gestores sobre como realizar suas funções de gestão e quais as práticas que deveriam adotar. Em seu livro Administração Industrial e Geral, Fayol apresentou sua teoria da administração geral. Acreditava que esta administração geral poderia ser aplicada à administração de vários tipos de indústrias. Mais curiosidades sobre Fayol e a teoria clássica. Salta evidente certa pretensão universalista da teoria clássica, no entendimento de Fayol. Pois vejamos em Coutro, conforme citação de Hartley. Na opinião de Fayol, cada cidadão é exposto a alguma forma de gestão em algum momento de sua vida. É na educação que se permite exercer as habilidades de gestão pela primeira vez, na escola. E mais tarde, isso ocorre no trabalho. A preocupação de Fayol com a humanidade dos empregados e seu foco na gestão da formação do trabalhador e do gestor, em vez de se concentrar apenas na eficiência do trabalhador individual,
traçam uma linha bem distinta e nítida em relação às teorias de Taylor. Ainda em Coulter, Fayol teve uma abordagem top-down, do planejamento estratégico e tático para o planejamento operacional. Visão de cima para baixo. Dos órgãos de cúpula da organização, órgãos de decisão gerencial, de decisão para o todo da organização, decisões gerenciais tomadas por executivos, dos órgãos de cúpula em relação a essa distância, em relação ao chão de fábrica. Então, é uma abordagem top-down, bem distanciada, do alto para baixo, visão de cima para baixo, do planejamento estratégico e tático para o planejamento operacional. Essa foi a abordagem de Fayol. Fayol tinha um olhar mais estrutural da organização. Fayol direcionou o foco de seus estudos para práticas cujo objetivo era aumentar a eficiência das organizações em seu todo. Um olhar estrutural dos órgãos de gestão do todo da empresa até ao chão de fábrica, estruturalmente observando tudo, diferente do olhar científico de Taylor. Sistematização da tarefa, foco no chão de fábrica. Não estou interessado em abordar a estrutura da empresa. Repetirei. Fayol teve uma abordagem top-down, do planejamento estratégico e tático para o planejamento operacional. Visão de cima para baixo. Direcionou o foco de seus estudos para práticas cujo objetivo era aumentar a eficiência das organizações em seu todo. Entre Taylor e Fayol, há uma diferença substancial no que se refere à perspectiva sob a qual pressupunham a melhoria da produção. Fayol direcionou o foco de seu trabalho para a formação da gestão, pois tinha como preocupação principal as características humanas e comportamentais dos trabalhadores. Já Taylor se concentrou na eficiência do trabalhador individual, foco na tarefa. Fayol enfatizou a importância e a prática de previsão e planejamento, com o objetivo de capacitar a gestão e melhorar a produtividade no local de trabalho. É uma observação top-down, de cima para baixo, dos órgãos de cúpula de gestão até ao chão de fábrica, observando a estrutura como um todo, mas de cima para baixo, diferentemente da abordagem taylorista, que é de baixo para cima, bottom-up. Sobre Lindau Faunes Ulrich, 1891-1983, e os 10 princípios da administração clássica. Este estudioso da teoria clássica, Lindau Faunes Ulrich, sintetizou os 14 princípios gerais da teoria clássica desenvolvidos por Fayol em 10 princípios de administração clássica. Em que Avenato acessamos este saber. Vejamos. Primeiro, princípio do objetivo. O objetivo geral e unificado de uma organização é a sua razão de existir. Segundo princípio, princípio da especialização. Dimensiona o trabalho dentro de um grupo ou divisão especializada, em que o indivíduo deve exercer apenas uma função. Terceiro, princípio da coordenação. Serve ao propósito de organizar e facilitar a coordenação ou a unidade de esforço. Quarto, princípio da autoridade. Em cada grupo organizado deve estar definida uma linha hierárquica de autoridade, a qual deve ser de conhecimento e reconhecimento geral, desde o topo até a base da organização.
Observação top-down, do topo a baixo, mais estrutural, princípio da autoridade. Em cada grupo organizado, deve estar definida uma linha hierárquica de autoridade, a qual deve ser de conhecimento e reconhecimento geral, desde o topo até a base da organização. Princípio da responsabilidade. Quinto princípio: um supervisor deve ser responsabilizado pelas ações dos seus subordinados. Sexto princípio: princípio da definição. Os empregos e os impostos, bem como os deveres, a autoridade e a responsabilidade de cada um dos cargos com os demais, devem ser claramente definidos por escrito e comunicados a todos. Princípio importantíssimo, princípio da definição. Os empregos e os impostos, bem como os deveres, a atividade e a autoridade, a responsabilidade de cada um dos cargos, todas as atividades da fábrica, de toda a estrutura da organização, tudo deve ser normatizado, tudo claramente definido por escrito e comunicado a todos. Os empregos e os impostos, bem como os deveres, a autoridade e a responsabilidade de cada um dos cargos com os demais, devem ser claramente definidos por escrito e comunicados a todos. Sétimo princípio: princípio da correspondência. Em todas as posições, a responsabilidade e a autoridade devem estar em correspondência uma para com a outra. Oitavo princípio: princípio da amplitude administrativa. Ao superior, cabe um número definido de subordinados, o qual sofre variações de acordo com o nível e a natureza dos cargos. Nenhuma pessoa deve supervisionar mais do que 5 ou 6 funcionários de linha de trabalho interligada. Nono princípio: princípio do equilíbrio. É fundamental que as diversas atividades... Princípio do equilíbrio, vamos lá. Nono princípio. É fundamental que as diversas unidades de uma organização sejam mantidas em equilíbrio. Princípio do equilíbrio. É fundamental que as diversas unidades de uma organização sejam mantidas em equilíbrio. Décimo princípio: princípio da continuidade. A organização sofre um processo contínuo de reorganização e o gestor deve ter disposição para tal e para tanto. Princípio da continuidade. Planejamento e replanejamento. As atividades empresariais não param. Atentemos para o aspecto atemporal dos princípios citados acima, quando os relacionamos à prática e ao domínio do conhecimento da gestão administrativa exercida em seus mais diversos contextos. Princípio do objetivo, princípio da especialização, princípio da coordenação, princípio da autoridade, princípio da responsabilidade, princípio da definição, princípio da correspondência, princípio da amplitude administrativa, princípio do equilíbrio, princípio da continuidade. É isso. Fayol. Jules Henry Fayol. Outro clássico da TGA, outro clássico da Teoria Geral da Administração. É isso. Maravilha! No próximo vídeo abordaremos sobre o Fordismo. Fordismo, que tudo tem a ver com a escola clássica e com a administração científica. Fordismo, um grande modelo de produção do capitalismo industrial. É isso. Maravilha!
falamos sobre muitas coisas legais. Taylor, Fayol, revolucionários dentro da Revolução Industrial. Pois é isso. Transição do século XIX para o século XX. Sociedade industrial pulsante e em efervescência. As relações sociais capitalistas de mercado se intensificando. Cidades industriais surgindo. E o Taylorismo sendo aplicado como administração científica. E Fayol trazendo a teoria clássica, vários princípios que têm que ver com a estrutura organizacional. Fayol, foco na estrutura da organização. Taylor, foco na sistematização da tarefa, muito importante. No próximo vídeo, do Fordismo. Henry Ford, o grande industrial por excelência, o industrialista mor do século XX, pelo menos da primeira metade do século XX. O industrialista mor do século XX. Henry Ford, é isso. Amém.